Olá pessoal, tudo jóia? É um prazer estar com vocês aqui de novo, apesar desses momentos tão difíceis, né, de coronavírus, de pandemia global. Bom, esse vídeo ele tem três funções, tá bom? Primeiro, falar onde é que estão as fontes confiáveis no que diz respeito a esse assunto, ao coronavírus e ao Covid-19. Segundo, a gente falar como é que é a situação do autismo nesse contexto. E o terceiro, a gente falar como é que fica a questão das intervenções, né, das terapias nesse momento, tá bom? Fica aí pra gente conversar sobre esse assunto complicado. Então vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa, em quem confiar? Demora um tempo para a gente saber quem fala de ciência e quem não fala. Se você acompanha o canal aqui e você é uma pessoa que procurou saber disso no mundo do autismo, muito provavelmente você já foi enganado por um monte de gente, você foi olhando, vendo quem estava falando de maneira correta, olhando os artigos, e aí você discriminou que nós aqui a gente se comporta aqui de uma maneira bastante científica, sempre rigorosamente de acordo com as evidências. Mas quando a gente vai olhar para outro objeto, olhar para fora do autismo, é difícil, demora, a gente tem que ter um tempo. E nessa crise a gente tem muito pouco tempo, né? Então eu vou dizer coisas para vocês. Tem muita gente séria, não é só uma pessoa, mas tem uma pessoa especificamente que sem dúvida nenhuma, que vale a pena acompanhar. Chama Átila Yamarino. Ele é um grande divulgador científico, eu o acompanho já há bastante tempo. Ele é formado em biologia, fez o doutorado em virologia pela USP, fez o pós-doutorado pela USP e um outro em Yale, nos Estados Unidos, sempre estudando como os vírus se espalham. Então, ele já é um indivíduo que se comporta sempre de uma maneira rigorosa em relação às evidências. É um grande divulgador científico. E agora nós estamos falando de uma área que é justamente a área que ele é também pesquisador. Então, a gente está tendo lá, quem acompanha o canal dele, as mídias dele, né? O Átila, eu vou colocar aqui embaixo, ele é assim, ó, passo a passo, com tudo que está acontecendo no mundo e publicando. E uma pessoa bem acessível, ele fala de uma maneira acessível, né? Bom, mas mesmo assim é muita informação. Então quem não quiser acompanhar lá com ele no YouTube, que são lives grandes, vai vendo aí os tweets dele, coisas assim. Lá no outro canal, no meu canal mesmo do Selmo Lacerda, eu vou publicar mais coisas sobre isso, estou acompanhando bastante. E vocês podem ver lá. Então eu vou fazer um resumo da situação atual, do que ele tem falado aí nos últimos vídeos. Vou fazer um resumo dos três grandes cenários, que nós temos três grandes possibilidades a partir do estudo do Imperial College. É o estudo que está orientando a política dos Estados Unidos e da Inglaterra, então vocês vejam que não é uma coisa qualquer. Bom, mas só resumindo aqui, eu vou só falar quais são os cenários e lá depois vocês assistem, eu vou colocar aqui o link também para vocês. Existem três grandes cenários. Cenário número 1, em que a gente não faz nada. Nesse cenário número 1, até agosto, morrem em torno de 2,6 milhões de brasileiros. Aplicando esses números dos Estados Unidos à Inglaterra ao Brasil. Tem vários problemas em aplicá-lo ao Brasil. Eu vou falar isso lá no outro vídeo. 2,6 milhões de mortos. Situação número 1, a gente faz uma mitigação, mas se peronomútil, alguma coisinha só. Então fecha a escola, a universidade, mas não fecha realmente as coisas. Aí os mortos podem ser em torno de até 1 milhão de pessoas. E o cenário número 3, a gente faz lockdown, fecha tudo, cada um na sua casa, no Brasil inteiro, ou pelo menos nos lugares centrais, onde exista o foco. Então a gente está falando de aí alguns milhares de mortes, a gente não sabe quantos. E lá eu vou falar também no canal, no vídeo que eu vou colocar aqui, sobre o tal do remédio. Então eu vou adiantar, não tem remédio para corona, isso aí não é verdade. Eu vou discutir esse estudo aí lá no outro vídeo. Mas enfim, acompanhem o Átila, o cenário é esse, portanto o cenário é muito grave. Qualquer um dos três cenários é muito, muito, muito grave, certo? Bom, falemos agora sobre esse cenário no autismo. O professor Paulo Liberalesso já fez um vídeo também muito bom, eu já inclusive publiquei nas minhas redes, descrevendo por que a população com autismo é sim uma população de risco, certo? População com autismo, a grande parte deles, né, tem um tipo de autismo que a gente chama de autismo sindrômico, né? Uma síndrome é um conjunto de problemas, tem o autismo e uma série de outros problemas, e isso diminui a saúde de um modo geral, então ele torna essa população muito, muito potencialmente prejudicada.
Além disso, muitos deles têm outras comorbidades que podem ser bastante graves. Então, a população com autismo é sim população de risco. Saiu um estudo do professor Paulo Ozon, vou colocar o vídeo aqui que ele fala disso. Ele descreveu esse estudo, um estudo que saiu na Inglaterra, de que um dos fatores protetivos, por que criança pode pegar, mas fica assintomático na maioria das vezes, né? Um dos fatores que podem estar contribuindo com isso é uma hipótese, tá? Ninguém sabe direito, mas porque esse é o tipo de conhecimento que é o seguinte, vamos lá. Tem coisa que a gente sabe bem, que é o seguinte, os padrões epidemiológicos de contaminação, isso a gente sabe bem, como é que eles funcionam, essas curvas funcionam. Tem a ver com estatística, tem a ver com o conhecimento que a gente tem de outras epidemias, tudo isso. Outra coisa é o padrão específico de contaminação desta doença, deste vírus, que esse a gente tem dados que não são completos, né? São dos experimentos bem recentes que estão saindo agora por conta desses acontecimentos, então a gente não sabe direito. Efeito de longo prazo, várias coisas que precisam de mais tempo a gente também não sabe. Então, aqueles números que eu falei lá, daquele cenário de projeção, aquilo não é chute, aquilo não é mais ou menos, aquilo é uma projeção muito bem forte, muito sólida. Você pode, quem acompanha assim, o cenário de críticas internacionais dos estudos, você vai ver que esse estudo tem sido muito bem replicado porque ele é um estudo realmente bem forte. Agora, nisso que eu estou falando aqui agora, como que ele atinge certas populações e não outras, isso a gente está conhecendo ainda, como é que ele age dentro do corpo humano, e várias coisas a gente está conhecendo ainda porque o conhecimento ele é bem recente. Bom, então esse estudo do Lancet diz o seguinte, talvez, uma possibilidade, é que o fator protetivo, que aí isso inclua tanto as crianças quanto as mulheres grávidas, que também não têm tido complicações, de uma geral, seja a melatonina, porque esses dois grupos têm uma produção de melatonina muito grande, né? Então vamos supor que isso seja verdade. Né, ou que seja pelo menos um dos fatores. Bom, pessoas com autismo, e eu vou colocar aqui um estudo, uma revisão, que também é controversa, né, tem várias posições diferentes, mas a maioria delas aponta no sentido de que elas produzem melatonina em menor quantidade, ou com menor ativação. Isso indicaria, em tese, uma possibilidade de que elas poderiam também ter um fator protetivo talvez um pouco menor por conta dessa peculiaridade. E aí, deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês. Não saiam para comprar melatonina, pelo amor de Deus. Que nós não estamos falando aqui de melatonina exógena que você toma, e sim de melatonina endógena que você produz, que o corpo deveria produzir, certo? Bom, toda sorte não tem, nas farmácias é menos problemático, mas não é, ninguém sabe se é isso mesmo, e se a exógeno faz algum sentido. Então não é para comprar melatonina, pelo amor de Deus, tá? Só estou sinalizando que é um fator de preocupação a mais. Pode ser um fator de preocupação a mais, certo? Para a gente garantir a segurança dessas crianças, das crianças com autismo. Pois bem, o terceiro ponto agora é a questão das terapias. Bom, nós chegamos num cenário, gente, que é o pior cenário, né? Um cenário de pandemia global, em que o certo é fazer o lockdown. É fazer a paralisação total, né? Temos aí uma disputa grande no Brasil, é um grande problema, porque temos aí o presidente da República que não quer parar nada, que quer que tudo continue, que falou que a gripezinha, que isso aí é tudo mentira, dos comunistas, papo assim. E os governadores e os prefeitos, a maioria que estão preocupados, que estão tomando medidas mais restritivas e ainda assim pouco restritivas, até porque legalmente eles têm uma limitação. O litoral norte, por exemplo, foi fechada a pista, aí veio a MP do Bolsonaro, teve que abrir, e aí começou a circular os turistas tudo de novo, e aí isso gera um enorme problema de circulação do vírus. Bom, então é um cenário que o certo é o lockdown. Então, qual tem sido a atitude que, em geral, tem se tomado? Não tem um protocolo, porque não existe... Essa situação é inédita. A última vez que aconteceu alguma coisa parecida foi em 1918, né? Então não existe um protocolo, uma organização que você vai lá e eles falam o que fazer. Não tem, né? Quando a gente fala de intervenção ABA. Mas a orientação, de um modo geral, a atividade tem sido suspender as intervenções, suspender tudo, suspender o AT, suspender tudo. A criança fica em casa com os seus pais e aí a gente faz o trabalho de acompanhamento, de
como se fosse supervisão dos pais, para os pais implementarem as intervenções em casa. Para manter um certo nível de estimulação para a criança não ter aí uma perda, né, dessa estimulação de todo esse tempo. Aí você pode dizer para mim, Luciano, é péssimo, mas não dá, tem muita coisa acontecendo. É muito difícil. Gente, é uma pandemia global. Nós estamos falando de uma pandemia que vai matar centenas de milhares ou milhões de pessoas. Nós estamos falando de cenário de guerra mundial. Então, realmente é difícil mesmo. Mas não tem jeito, né? A não ser que a gente tope piorar a situação. E topar piorar a situação significa coisas muito graves. Quando você faz um AT sair da sua casa e ir para a sua casa, ele vai ter que circular por um monte de lugar antes de chegar na sua casa. Né? Talvez ele tenha que pegar condução, um Uber, ou ele vai ter que pegar transporte coletivo. Ele vai chegar lá, ele vai ter contato com a criança. Ele pode tomar todos os cuidados, mas é muito difícil evitar completamente, porque encostei na criança, em qualquer lugar que a criança encostei no olho, na boca, ou o contrário, eu encostei em algum lugar, a criança encostou no olho, na boca, é muito sério, gente. O risco é muito grande. Nós, na Lunaba, inclusive, suspendemos também, teve gente que não gostou, que ficou chateado. A gente entende realmente como que essa vida fica difícil nesse período. Mas ela fica mais difícil, imagina, em fim de abril, com uma pessoa doente, que não consegue respirar, sufocamento. Gente, sufocamento. Imagina ver uma criança com sufocamento, uma criança com autismo, com sufocamento, e você vai no hospital e o cara simplesmente diz assim, não tem leito. Porque vai entrar em total colapso o sistema de saúde. Isso já é calculado, gente. Calculado, já está tudo no papel. Infelizmente, a Itália agiu de uma maneira muito demorada. Né? Vejam lá o que está acontecendo na Itália. Todo dia, centenas e centenas de mortos. Tem que ter caminhão para tirar os corpos, para levar para outra região. Os crematórios estão funcionando 24 horas e não estão conseguindo dar conta. Nós estamos falando, gente, da Itália. Da Itália. Vocês têm ideia do que é o serviço público na Itália? Vocês têm ideia do que é? Vocês conseguem comparar com o do Brasil? O do Brasil vai fazer assim. E vai ter muita gente. Eu sei que é muito difícil, mas nós temos que fazer isso agora. Nós temos que fazer isso agora. Qual que é a ideia? Né? Cada clínica, cada grupo está fazendo de uma maneira diferente. Mas o que é a ideia que parece ser bastante razoável? A do AT, do acompanhante terapêutico dessa criança, que fica lá todo dia aplicando, ele entra por Skype e ele vai instruir essa mãe, ou esse pai, ou esse irmão, enfim, quem estiver em casa, a fazer atividades. Vai ser muito difícil você fazer procedimentos de registro, mas não é esse exatamente o foco. A gente precisa manter um mínimo de estimulação para a gente não ter um retrocesso. E aí, uma vez por semana, enfim, quando sempre ocorre a supervisão, que é padrão, essa supervisão vai acontecer com o AT e com o pai presente, ou com a mãe, ou quem está implementando presente. Porque aí ela pode já colocar as suas dificuldades, colocar uma coisa suplementar que a AT não soube responder, pensar outras ideias de dificuldades, coisas que estão sendo difíceis para ela, se tem outras ideias que podem ser feitas, e aí o AT mantém todo dia esse acompanhamento. Então preste atenção, pessoal, não se trata de parar a intervenção, né? É parar da maneira que ela estava acontecendo. Se trata de mudar a sua modalidade, de modo que ela acontecia com a oferta direta, com uma pessoa indo na casa e fazendo com a criança, e agora ela passa a ser ofertada por via digital, né? Por via desse acompanhamento digital, ou seja, o indivíduo continua trabalhando, não é para o AT descansar, não. Ele continua trabalhando, ele continua prestando serviço, só que ele vai instruindo os pais, né, as pessoas responsáveis por essa criança, e vai também dando feedback, vai acompanhando, ou seja, vai realmente fazendo essa intervenção por uma outra modalidade diferente, tá bom? Essa é a ideia.
Essa é uma ideia que pode ser pensada, né? Que pode ser trabalhada desta forma. Não é bom, não é ideal, não é nada disso. É talvez o menos pior que a gente pode fazer numa condição de pandemia. Mas, reiterando aqui, vamos acompanhar fontes confiáveis em relação ao coronavírus. Não acredita em conversa de que está vindo remédio, isso é mentira, isso não é verdade. Não acredita em conversa que está vindo solução miraculosa, que é tudo histeria. Não, não é verdade. Fonte séria, vou colocar aqui do Átila, e eu vou passando algumas informações lá no meu canal. Segunda questão, todo cuidado é pouco com população com autismo, porque eles são grupo de risco, sim, são grupo de risco. E terceiro, dito todo este cenário, a gente acredita que a gente tem que fazer um esforço extra-humano, um esforço absurdo, realmente a gente sabe disso, mas para manter a orientação interventiva mínima por meio de mecanismos online, para que a gente possa não ter retrocesso, ter o mínimo retrocesso possível, para a gente, quando terminar essa pandemia, a gente pegar a criança, voltar para a intervenção, voltar ao normal e mandar a bala e a gente avançar como sempre avança dentro da intervenção, tá bom? Muito obrigado a todos. A gente vai superar juntos aí, lavar as mãos, isolamento total e a gente vai sobreviver. Grande abraço, esperança para todos.